Hello guys! Welcome to our last English class. Today we're gonna go through Unity 16. This is the one. These are the pages 128 to 134, certo? Então vamos lá, que essa é a última aula. Let's go! Let's get started. Vamos abrir então o livro na página 128. Unity 16, a gente vai falar sobre Different Cultures. Então, a gente vai conhecer um pouco hoje sobre 3 países. E aí eu queria que vocês pensassem, o que está acontecendo? Aparentemente, eles estão numa escola, certo? E a gente consegue ver aqui diversas bandeiras. Eles parecem que estão mostrando algumas coisas sobre cada um desses países. Então, a gente poderia dizer que é tipo uma feira das nações, digamos assim. E quais são os países apresentados? Vocês reconhecem essas bandeiras ou os nomes desses países em inglês? E quais são as informações que são apresentadas sobre cada um desses países? Vamos descobrir agora. Então, pessoal, vamos acompanhar aqui a leitura desse texto. Let's talk about France. Paris is the capital city and people there speak French. People in France eat a lot of cheese and bread too. French perfumes have international fame. The Eiffel Tower is the most famous landmark. Então vamos ler um pouco sobre England. Hello, our country is England. The official language is English and the capital is London. British people are very polite and they love gardening. A typical food there is fish and chips, and drinking tea in the afternoon. Is a tradition. A famous landmark there is the Big Ben. E por fim, nós vamos ler um pouco sobre Italy. Vamos lá, então. Hi, do you like Italy? People there are usually very happy, and they move their hands a lot when they talk. Their official language is Italian. In Rome, the capital, and in other cities, pasta and pizza are very popular food. A famous landmark there is the Colosseum. Pessoal, então nesses textos a gente vai conhecer um pouco sobre esses 3 países. A França, a Inglaterra e a Itália. Então, o que eles estão falando aqui, né? Vamos falar sobre a França. A capital é Paris e as pessoas lá falam francês, French. As pessoas na França comem muito queijo e pão também. Os perfumes franceses têm fama internacional e a Torre Eiffel é o ponto turístico mais famoso, certo? Então, pessoal, algumas palavras importantes para a gente ver aqui hoje são capital, que é a capital do país, a língua que é falada, they speak French, e também o que eles comem, cheese and bread, queijo e pão. Outra coisa também é sobre os perfumes internacionais e esse marco aqui, esse ponto turístico que é a Torre Eiffel. Sobre a Inglaterra, England. Então, ele fala que na Inglaterra a língua oficial é o inglês, is English, e a capital é Londres, London. British people, ou seja, as pessoas, os ingleses, certo? São muito educados. E eles adoram fazer jardinagem, gardening. Uma comida típica é peixe com batatas, fish and chips. Batatas fritas, certo? Um tipo de batata frita. E tomar chá de tarde também é uma tradição. Drinking tea in the afternoon. E uma região famosa, né, um marco da região, é o Big Ben, que é aquele relógio que está bem aqui, ó. The Big Ben. Então, por fim, Italy, na Itália. O que a gente sabe sobre a Itália aqui? Que são pessoas geralmente muito felizes, muito alegres e que gesticulam muito, usam muito a mão. E sua língua oficial é o italiano, Italian, e que em Roma, sua capital, Rome, the capital, e em outras cidades também, in other cities, o macarrão, pasta e a pizza são muito populares. E um marco nessa região é o Coliseu.
Então, vamos agora fazer alguns exercícios para a gente praticar isso que a gente acabou de ver. Pessoal, então aqui na page 130, this one, eu quero que vocês tentem relacionar essas duas colunas voltando ao texto, se for necessário, para ver o que cada uma dessas palavras significa. Então, a gente vai ter letter A, polite, B, gardening, C, landmark, D, bread, E, fame, F, the most, G, usually, H, move, I, talk, e J, pasta. Então, como é que a gente pode relacionar isso daqui? Qual é a minha sugestão? Vocês começam procurando palavras que vocês já conhecem. Por exemplo, bread, talvez. Em seguida, vocês procuram as palavras que podem ser parecidas. O que vocês veem aqui que lembram as palavras em português? Por exemplo, fame, não é isso? Vamos começar por essa? Então, pessoal, não vamos começar por essa. Vamos começar pela letra A, polite, que é educadas. A gente falou isso sobre os ingleses, são pessoas polite. B é o hobby dos ingleses, né? Que é jardinagem. C é um marco ou um ponto de referência. A gente viu que cada um desses países tem um marco, um landmark. Letra D, que eu falei que vocês talvez já soubessem, né? É o pão. E seria fame, tá? Olha só como é parecido. Fame e fama. Letter F, the most, é o mais, por exemplo, o mais famoso, o mais utilizado, certo? O que a gente pode usar com the most? G, usually, normalmente, usualmente, tá? H, move, também é super parecido. Move, mover, movimentar, certo? Letter I, talk, falar. Só troquei a ordem, tá? E massas é pasta, tá? Então, aqui, ó, massas é o J e I é conversam, talk. Logo abaixo, nós temos activity number 2. E nele, ele quer que a gente complete essa tabela sobre os países com as informações deles em inglês, tá? Então, que informações são essas sobre England, France e Italy? A gente quer the official language, ou seja, qual idioma é falado, the capital city. A do Brasil é Brasília. Então, qual é a da England, the France and Italy? Typical food. O que a gente come? O que alguém nativo comeria bastante nesse lugar? Landmark, a gente já viu, né? Que é um marco, é uma região que é muito conhecida daquele lugar. E tradition or habits, o que a gente viu sobre esse país que pode ser destacado, tá? Então, tentem fazer e em seguida vamos ver comigo quais seriam essas respostas. Então, sobre official language, a gente vai ter English for England, French for France, and Italian for Italy. Very easy, right? Sobre as capitais, então nós temos London, Paris and Rome. Typical food, então a gente tem que ver lá no texto, não é isso? Fish and chips for England, cheese and bread for France, and pasta and pizza for Italy. Very nice. E quais são os marcos, the landmark for these countries? The Big Ben, the Eiffel Tower, the Colosseum, ok? E por último, quais seriam tradições ou hábitos ou coisas interessantes sobre esses países que a gente viu? Sobre England, polite and they love gardening and afternoon tea. Então, são pessoas educadas que adoram jardinagem e o chá da tarde, bem típico do inglês. France, French perfumes have international fame. Então, algo que chama muito a atenção na França são os seus perfumes. E na Itália, they move their hands a lot when they talk. Então, é bem típico a gente falar que os italianos se mexem e falam bastante com as mãos, certo? Now, go to the next page, that's page 131, é a próxima página. A gente vai, então, completar esse texto do nosso Reading Time, que é a nossa hora da leitura. Vamos, então, preencher as lacunas do texto com as palavras do quadro. Então, o que a gente vai ter aqui, ó?
happy, barbecue, forest, country, capital, soccer, landmark, language and famous. Então, eu sei que algumas dessas palavras vocês já conhecem. Mas, por exemplo, barbecue, talvez não, que é um churrasco. Floresta, país, capital, futebol, marco, língua e famoso. Então, essas são as palavras que a gente tem. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto para vocês e vocês tentam, então, adivinhar o que seria a melhor palavra para completar. So, let's talk about Brazil. It is a very big in South America. Então, o que ele seria? Um grande o quê na América do Sul? A country, ele é um país muito grande. The official is Portuguese. O que a gente tem aqui que é português? Language, the official language is Portuguese. And e Brasília. Então, o que é Brasília para o Brasil? The capital. Very good. Brazilian people are very happy and friendly. They love. Então, o que o brasileiro gosta muito? Samba e futebol, soccer. Pelo menos é o que dizem. Carnival is a very famous festival. Então, é uma festa muito conhecida, né? O carnaval. Rice and beans are typical food. Feijoada and... Qual é a outra palavra que a gente tem aqui que é de comida? É o barbecue, certo? Então, são pratos bem populares. Are very popular dishes. The most... Então, a gente tem aqui, ó, landmark is the Christ in Rio, que é o nosso marco. É uma coisa que chama muita atenção no Brasil. E, por fim, só sobrou, então, forest. The Amazon forest is famous too. And has a great variety of fauna and flora. Então, ele termina dizendo que a floresta amazônica, ela é muito famosa também. E que tem uma grande variedade de fauna e flora. E para finalizar, vamos então fazer a nossa self-evaluation. Chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho. Marque com um X a reação que melhor expresse a sua opinião sobre cada um dos objetivos das unidades 13 a 16. Então, pessoal, se você achou que você está bem demais, estou sabendo tudo, você vai marcar esse aqui. Se você ainda está com algumas dúvidas, marca esse aqui. Se você acha que não está legal, marca esse aqui. Então, na unidade 13, ele diz, I can say in different words related to beach and farm. Vocês sabem, então, pessoal, várias palavras relacionadas à praia e à fazenda. A unidade 14, I can understand the words about the space. Então, vocês entendem palavras sobre o espaço, sobre o universo. 15, I can say and use words and actions related to the park. Então, aqui, pessoal, vocês conseguem falar várias palavras e ações relacionadas ao parque. E, por último, 16, I can read and understand about different countries and cultures. Então, a gente aprendeu hoje sobre diferentes países e diferentes culturas. So, this is it. Bye, bye.